Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira, dia 12 de julho de 2024, sejam todos bem-vindos. Notícias da terceira G Mundial, preparem-se. Antes de entrar neste assunto, preciso mandar um super abraço para o Carlos Oliveira e para a Maria T. Oliveira. O Carlos e a Maria são casados há 35 aninhos, eles estão fazendo aniversário de casamento por esses dias, 35 aninhos. E o Carlos então me pediu um abraço, e pediu um abraço também para a sua esposa, a Maria T. Oliveira. Os dois acompanham esse canal já há um bom tempo e são membros do canal. Então vai aqui o meu super abraço, parabéns, 35 anos de casamento. Que aula, que lição vocês estão dando aí nessa juventude, não é mesmo? Muitíssimo obrigado pela companhia, Deus os abençoe, mais 35 aninhos de casamento, sim senhor. Bem, meus queridos amigos, a situação realmente está quente. Terminou ontem a cúpula da OTAN em Washington, e a cúpula da OTAN serviu para algo mais do que os deslizes de Biden, que andou confundindo a sua vice com Donald Trump. E pior, confundiu Zelensky com Putin. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. Mas isso, bem, não é surpresa para ninguém, né? Biden já havia dito para deputados, ou melhor, para governadores democratas, que ele estava bem de saúde. O seu único problema era na cabeça, mas e daí, né? A cabeça não tem nenhuma importância nesse caso, né? Ele estando bem de saúde, está tudo certo. A cabeça, confundir a vice com Donald Trump, Putin com Zelensky, isso é normal. Só que a cúpula da OTAN serviu para coisas além, né, das trapalhadas de Biden. Serviu, por exemplo, para um comunicado dos Estados Unidos, ou melhor, um compromisso dos Estados Unidos com a Alemanha. Os Estados Unidos comprometeram-se em implantar na Alemanha mísseis de longuíssimo alcance. Seriam mísseis com alcance superior aos que já estão implantados na Europa. Esses mísseis colocados na Alemanha poderiam, eventualmente, atingir a capital russa em pouquíssimos minutos. É claro que os russos não gostaram. A resposta russa foi que eles estão monitorando a situação de perto e agirão friamente, sem emoção, para responder a essa possível nova ameaça. Bem, os Estados Unidos comprometeram-se a colocar os tais mísseis de longuíssima duração, de longuíssima extensão, até 2026. E a Rússia, que vem trabalhando há muito tempo com essas possibilidades, diz que estudará o assunto com cuidado. É claro que os russos já estão estudando isso há muito tempo. Mas, enfim, é a forma diplomática, por enquanto, de responder. E a questão diplomática também exige uma resposta para o que é a última etapa, o que seria, ou como seria a última etapa de uma guerra envolvendo as grandes nações. A última etapa, claro, como todo mundo sabe, é aquela em que os mísseis voam de lá para cá e de cá para lá. Essa seria a última etapa. Mas a questão é, quando começa a última etapa? A última etapa não vem com aviso, ela é progressiva. Então é possível que nós, a partir dessa cúpula da OTAN em Washington, já estejamos na última etapa. Isso não quer dizer que amanhã às 3h45 da tarde os mísseis começarão a voar. Não, tudo parece que será de 25 em diante, se ninguém trouxer uma boa proposta de paz para a mesa de negociações, o que parece não será o caso. Então, quem sabe, 25 e 26 as coisas realmente entrem naquela fase dos mísseis voando de cá para lá e de lá para cá. Mas a preparação
já está em curso. Por exemplo, a Polônia mandou dizer através do comandante-em-chefe do Estado-Maior do Exército que o povo se prepare para uma grande guerra com a Rússia. Sim, ele alertou os poloneses de que a Polônia entrará numa grande guerra com a Rússia. E a China, meus amigos, está realizando operações militares em conjunto com a Bielorrússia, porque a Bielorrússia tem medo de ataques da Ucrânia, que poderá estar bombada agora em termos de armamentos, mas também está muito, digamos assim, atenta aos movimentos de tropa na fronteira com a Polônia. Bem, sem falar que a China também está realizando exercícios, sabem aonde? Ali pertinho do Alasca. Pelo menos 4 grandes navios chineses foram vistos a 200 quilômetros do Alasca. Estavam ainda em águas internacionais, porém dentro da rota comercial norte-americana, o que acende várias luzes vermelhas no Pentágono, na Marinha norte-americana. E, por outro lado, também a economia demonstra sinais de que estamos, sim, caminhando para algo muito sério. Eu me baseio nisso através dos quadros, ou melhor, dos gráficos do ouro, que nos últimos 10 anos aumentaram substancialmente, mostrando que existe, sim, um movimento para a economia lastreada em ouro por conta de toda essa agitação no terreno geopolítico. Vou falar um pouquinho sobre isso no final. Bem, o panorama geral é o seguinte, eu fiz aqui alguns recortes para que os amigos se inteirem do que está de fato acontecendo. Por exemplo, o AP Media diz que, em sua mais séria representação contra Pequim, os aliados da OTAN chamaram a China de facilitadora decisiva da guerra da Rússia contra a Ucrânia e expressaram preocupações sobre o arsenal nuclear de Pequim e suas capacidades no espaço. O comunicado final, severamente redigido, aprovado pelos 32 membros da OTAN em sua cúpula de Washington, deixa claro que a China está se tornando um foco da aliança militar. Os membros europeus e norte-americanos e seus parceiros no Indo-Pacífico veem cada vez com mais preocupação de segurança, ou melhor, a segurança compartilhada, vindas da Rússia e de seus apoiadores asiáticos, especialmente a China. Pequim, por sua vez, insiste que não fornece ajuda militar à Rússia, mas manteve fortes laços comerciais com o seu vizinho do norte durante todo o conflito. Porém, a China também acusa a OTAN de exagerar e iniciar um confronto na região do Indo-Pacífico. Ou seja, a China está cada vez mais próxima de invadir Taiwan, está realizando exercícios com a Bielorrússia, está colocando seus navios ali bem pertinho do Alasca, no Alasca propriamente, mas a OTAN está exagerando, claro. Outra matéria também do AP Media diz o seguinte, um navio da Guarda Costeira, aquilo que eu havia falado sobre o Alasca, um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos em patrulha de rotina no Mar de Bering encontrou vários navios militares chineses em águas internacionais, mas dentro da zona econômica exclusiva dos Estados Unidos, disseram autoridades. A tripulação detectou primeiramente três embarcações, aproximadamente 124 milhas ou 200 quilômetros ao norte do passo de Amchita, nas Ilhas Aleutas, disse a Guarda Costeira em um comunicado antes de ontem, quarta-feira. Pouco tempo depois, uma tripulação de helicópteros da Estação Aérea da Guarda Costeira de Kodiak avistou um quarto navio, aproximadamente 84 milhas ou 135 quilômetros ao norte do Passo Amukta. Bem, em relação à Polônia, que é de fato a notícia mais séria de hoje, vejam só o que disse o comandante-em-chefe do Estado-Maior do Exército, general Wiesław Kukula. Ele disse o seguinte, comunicado oficial para o povo polonês.
A Polônia precisa se preparar os seus aliados para um conflito total, disse ele. Um conflito total enquanto o país aumenta o número de tropas na fronteira com a Bielorrússia. As relações da Polônia com a Rússia e sua aliada Bielorrússia, disse o general polonês, se deterioraram drasticamente desde que Moscou enviou dezenas de milhares de tropas para a vizinha Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, dando início a uma guerra que ainda está sendo travada. Hoje, terminou ele dizendo, precisamos preparar nossas forças para um conflito em grande escala, não um conflito do tipo assimétrico, disse o general do Estado-Maior do Exército, mas um conflito em grande escala, um conflito total. Bem, a poucos quilômetros da fronteira polonesa, outra notícia preocupante. Bielorrússia e China iniciaram exercícios de treinamento militar conjunto de 11 dias na segunda-feira, informou o Ministério de Defesa da Bielorrússia, com atividades ocorrendo a poucos quilômetros da fronteira com a Polônia, um membro da OTAN e da União Europeia. Os exercícios de treinamento antiterrorista conjunto Ataque Falcon na Bielorrússia farão com que militares de ambos os países ajam conjuntamente, ambos os países, China e Bielorrússia, como uma única unidade em certos estágios, disse o major-general Vadim Danisenko, do general do exército bielorrusso, em uma postagem no Telegram. Bem, é claro que a declaração do general polonês, o chefe do Estado-Maior do exército polonês, causou, claro, uma declaração dizendo que a Polônia deve se preparar para uma guerra total com a Rússia, causaria, evidentemente, e causou. E aí, isso foi dito na quarta-feira. Na quinta-feira, o Ministério da Defesa da Polônia tentou meio que amenizar a fala do general, pero no mucho. Vejam só o que foi publicado na mídia polonesa na quinta-feira. A Polônia não interceptará mísseis russos disparados contra a Ucrânia se esses mísseis se dirigirem ao território ucraniano, a menos que, prestem atenção, todos os Estados membros da OTAN o autorizem. E isso quer dizer, então, que até aquele momento, na quinta-feira, quando terminava a cúpula da OTAN, quinta-feira foi ontem, ainda não se havia decidido, batido o martelo, ou pelo menos nem todos estavam de acordo com essa interceptação da Polônia. E aí o Ministério da Defesa disse o seguinte, olha, se não tiver todo mundo juntinho, não dá para fazer nada, ok? Meio que calou um pouco a boca do general polonês. Mas isso não quer dizer que não acontecerá em breve, uma vez que todos os países poderão concordar daqui a pouquinho. Sim, a Polônia tem carta branca, ou melhor, tem sinal verde para interceptar os mísseis russos, o que colocaria, evidentemente, a OTAN no conflito. Bem, a matéria diz também que isso segundo o ministro da Defesa polonês, o senhor Władysław Kosiniak. Além disso, ele explicou que a posição de Varsóvia segue a política da Casa Branca, que teme uma escalada no conflito. Bem, a política na Casa Branca quer dizer o seguinte, olha, se eventualmente qualquer membro da OTAN entrar nessa treta, teremos que estar, evidentemente, todos juntos, e aí não teremos mais o que fazer, senão entrar num conflito direto com a Rússia. Como disse, a Rússia está atenta a tudo isso e já mandou também as suas respostas. A Rússia está preparando contramedidas militares em resposta à planejada implantação americana de mísseis de longo alcance na Alemanha, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o senhor Sergei Ryabkov. Isso disse na quinta-feira, acrescentando que a ação dos Estados Unidos até o momento foi destrutiva para a segurança nacional da Rússia e a estabilidade estratégica. Sem nervos, disse ele, sem emoções,
desenvolveremos uma resposta militar, antes de tudo a esse novo jogo, afirmou ele. Então, esse é o quadro para o momento. Parece que já estamos, sim, entrando numa nova esfera, quem sabe a antessala da última, que seriam, como disse no começo, aquela das bombas, dos mísseis voando de cá para lá e de lá para cá. Um pouquinho de economia. Quem deu essa notícia foi o Economic Collapse Blog. Há uma onda histórica de falências corporativas em andamento nos Estados Unidos à medida que empresas sobrecarregadas de dívidas lutam para se ajustar à nova era de altas taxas de juros. Novos números publicados pela S&P Global Intelligence mostram que 75 empresas entraram com pedidos de falência em junho, o maior número registrado em um único mês desde o início de 2020, no auge da pandemia. Isso envolveu o número total de falências deste ano até agora para 346, o que é notavelmente maior do que os níveis comparáveis vistos nos últimos 13 anos. Claro que não é um bom sinal, evidentemente, porque a economia norte-americana despencando, o governo precisando de grana para alimentar a máquina de guerra, os juros lá em cima, mais impostos e tudo mais, claro, só aumenta a insegurança dentro dos Estados Unidos, mais desemprego, mais pobreza, mais conflitos sociais. Aliás, quem viu o vídeo de ontem, mais ou menos entende o que pode acontecer internamente também nos Estados Unidos, levando a uma escalada sem precedentes de violência interna. É legal isso, né? Vejam só o que um governo incompetente causou desde que chegou à presidência. Um governante incompetente causou até chegar à presidência. É claro que ele não tem a menor condição de continuar no governo, continuar na campanha, será certamente substituído, mas por enquanto segue firme aí a batuta do velho Biden, colocando o mundo cada vez mais numa situação desesperadora. Bem, o ouro, como eu disse, costuma revelar segredos a respeito dos movimentos das nações, é claro, porque são as nações os maiores compradores e acumuladores de ouro. E quando as coisas vão realmente mal, os gráficos do ouro é que dão um sinal de que as perspectivas podem ou não ser boas. Quando o preço do ouro está lá embaixo, está tudo tranquilo, o pessoal está investindo aí em outras coisas. Mas quando há a perspectiva de guerra, os gráficos mostram que a subida é inevitável. Vejam só, eu estou aqui agora no gráfico do ouro e a onça está nesse momento em 2.399. Opa, subiu aqui para 2.400 a onça. Bem, esse gráfico é de um ano, começa aqui vejam bem, aqui no dia 12 de julho de 2023, né? E hoje é, então, 12 de julho. Tá, o quadro de um ano. Agora vamos para o quadro de 10 anos. Esse sim dá uma perspectiva melhor. Vejam o desenho. Vejam quando o ouro começou realmente a disparar. Olha aqui, estamos aqui em 2019. 2019, hein? Pouco antes da Pand. E aqui só subida. Chegou aqui, encontrou aqui um topo de 2029, baixou um pouco, andou de lado e depois, vejam bem, em 2022, claro, depois da invasão da Ucrânia, só subiu. E agora então está em baixou um pouquinho, 2.381. Mas vejam o desenho, só subida. Subiu, então embalou aqui em 2018 e não parou mais de subir. Esse é um grande indicativo geopolítico, por isso que eu trago de quando em quando o gráfico do ouro, não porque seja investidor, ora, quem sou eu, mas porque ele tem segredos de geopolítica.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você quer ajudar o canal a continuar existindo por pelo menos mais algum tempinho, faça como o casal de amigos, o Carlos Oliveira e a Maria T. Oliveira, que são membros do canal. Então, se você gosta do canal, torne-se membro também. A membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda a continuarmos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Essas foram as notícias da Terceira G Mundial. Até depois, se Deus quiser.